Boa tarde, meus queridos. A gente vai falar um pouco mais aí, vamos dar uma pincelada. Não vamos se alongar muito, nos alongar muito, porque vocês já apresentaram esse capítulo, né? A gente vai apresentar esse capítulo que fala aí sobre a Ásia, a Oceania e a Europa, sobre os vários aspectos, né? Falar sobre o relevo, vai falar sobre a hidrografia, vai falar sobre a economia, enfim. Nas aulas passadas a gente falou sobre essas formas de globalização, né? Falamos sobre os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, falamos sobre essas empresas transnacionais, falamos sobre o imperialismo, sobre a revolução, a revolução tecnológica, né? A revolução industrial inglesa e os motivos da Inglaterra ter sido a pioneira nessa revolução industrial. Não sabe por causa lá do metalismo, né? E protecionismo, enfim, os mecanismos de proteção do comércio inglês. Ok, agora a gente vai falar sobre esse assunto que vocês já apresentaram. Vamos pincelar levemente. Todo mundo sabe que a Oceania ela é o maior, perdão, a Ásia ela é o maior continente do mundo, né? Tem aí mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia vai aqui, ó, desde próxima que é o chifre da África até a porção asiática da Rússia, né? Até lá próxima aqui, ó, a Oceania, né? Então é bem grande, enorme, né? A Ásia também tem as suas particularidades, além de ser esse maior continente, é o continente que tem mais habitantes, né? O mundo hoje tem cerca de 7,5 bilhões de habitantes, e só o continente asiático tem quase 4,5 bilhões de habitantes, quase 5 bilhões de habitantes, né? Já que agora a China ela já está permitindo ter mais de um filho. Acabou a política do filho único. Só a China já tem mais de 1,3 bilhão de habitantes, tá? Depois do coronavírus tem um pouco menos, mas está nascendo mais também. Ok. A maior elevação é o Himalaia, com mais de 8 mil quilômetros, né? 8.848 metros de altitude. Sabemos que a altitude é diferente de altura, né? A altura ela vai contar normalmente do seu topo, olha, de um pé de alguma coisa até o topo. A altitude ela vai medir com relação ao nível do mar, né? E o nível do mar é zero. Uma altura de alguma coisa, não vou contar pelo nível do mar, vou contar pelo tamanho do objeto. Então é diferente. Ok. O relevo asiático, relevo do continente asiático, ele é bem diversificado. Com relação aqui à parte mais central, a gente tem várias cadeias montanhosas bem elevadas, né? Você veja aqui no mapa hipossométrico da página 136, está mostrando aí. Todo mundo sabe que mapa hipossométrico é um mapa que mostra as altitudes, né? Então aqui, nesse mapa da página 136, está mostrando aqui as altitudes. Tem locais aqui, na porção central principalmente, ó, que a gente tem a porção, a cordilheira do Himalaia, né? A porção dessas cadeias montanhosas do Himalaia. Todo mundo sabe que uma cordilheira é um conjunto de montanhas, né? Um conjunto de elevações. Essas montanhas, essas cordilheiras, essas elevações, elas datam lá de 200 milhões de anos atrás, né? Elas se fundiram graças a esse choque dessas placas tectônicas, desses desdobramentos modernos, ou cadeias orogênicas. Todo mundo sabe que orogênese é como é chamado esse choque, né, entre as placas tectônicas, vai formar essas montanhas, né, essas grandes elevações, essas grandes altitudes, principalmente aí na chamada era Cenozoica, né? Então,
nessa 200 anos aí, 200 milhões de anos aí, quando surgiu essas cadeias montanhosas, tá? Devido a esse choque dessas placas tectônicas. Ok. Então, esse o relevo é bem diferente, bem diversificado, cheio de cadeias, cheio de montanhas, cheio de altas elevações, tá? De planícies e vários planaltos. Ok, a hidrografia do continente asiático, ele também é diversificado. Há lugares que chovem muito e há lugares que chovem pouco. E há lugares que ocorre o fenômeno das monções também. Que essas monções, elas são esses ventos a qualquer momento. Ventos muito fortes a qualquer momento. Essas monções, elas geram uma densa e vasta diversidade hidrográfica. Então há lugares que tem muita água e há lugares que tem pouca água. Tá? Então predomina bastante essa diferença de relevo hidrográfico. O segundo maior rio mais longo da China, né, é o Rio Amarelo, o Huanghe, o Huanghe, com extensão de 5.464 km. Né? O primeiro é o Rio Azul, com 6.300 km. Já é o rio maior da China. Né? Tem muitas terras férteis importantes, jazidas minerais. Ok, o clima aqui na Ásia é bem diferenciado também. Tá? Tem essas monções, as monções de verão, monções de inverno, elas levam essas chuvas para diversos lugares. Como o continente é muito grande, então é por isso que vai variar muito de um lugar para lugar esses climas. Mas áreas que estão mais próximas aí do mar Mediterrâneo, predomina esse clima mediterrâneo. Como é o clima mediterrâneo? Os verões são secos e quentes e os invernos são amenos e mais chuvosos. Tá? O clima polar e subtropical já está, o próprio nome já está se explicando. São temperaturas aí que chegam a menos 34 graus Celsius. Tá? No verão, elas não passam de 0 graus Celsius. Olha só o quanto é frio, né? Então, mesmo no verão não passam de 0 graus. Predomina aí principalmente aí na região mais também chamada de siberiana, mais lá para os confins da Rússia. Clima árido, bastante seco, né? As precipitações são bem baixas. Precipitação ao nível de chuva, tá? Então, principalmente aqui para o Oriente Médio. Todo mundo sabe que o Oriente Médio ele tem um clima bem seco, né? Bem árido. O clima temperado, né? O clima temperado, ele é frio, predominantemente frio, tem uma amplitude térmica boa, né? Ou seja, tem a média de chuvas mais ou menos, não é muita chuva e nem pouca chuva. O clima tropical é como o Brasil ele tem, né? Então tem alguns países que têm esse clima tropical, como é a Índia, como é o Vietnã, né? As médias de chuva são boas, acontece médias de chuva mais ou menos. O clima subtropical. O clima subtropical predomina também no Japão, Índia e sudeste da China. Latitudes médias, os invernos mais secos e os verões mais úmidos. Né? Pelas monções, elas ficam levando essas chuvas lá, principalmente aí para esse sudeste da China, norte da Índia e no Japão também. Os domínios morfoclimáticos, como é que são essas vegetações, esses domínios do bioma do continente asiático? Tem várias espécies de vegetação, né? Como é o caso da floresta tropical, como é o caso do nosso Brasil, também temos o predomínio da floresta tropical. Árvores de mais de 60 metros, uma fauna bem rica, bem diversificada, né? Árvores perenes. Árvore perene é aquela que as folhas nunca caem. Tá? Tem muitas árvores muito altas. Né? Predomina aí no Nepal,
leste da Índia, enfim, estepes e pradarias predominam bastante na parte central da Ásia. Estepe e pradaria, elas são árvores baixas, né? São adaptadas ao clima baixo, são principalmente herbáceas, ervas, né? Árvores que são baixas, produzem poucas folhas, de baixa altitude. E a tundra é mais adaptada ao clima polar, né? Que é mais formada por líquens, por musgos, por herbáceas também, por árvores pequenas, bem pequenas mesmo, né? Quase minúsculas. Clima mediterrâneo, né? É composto pelas áreas que o mar Mediterrâneo banha, como o Oriente Médio. Verões quentes e secos, com invernos frios e chuvosos. Taiga, floresta de coníferas ou floresta boreal. É muito bonita, né? São também chamadas de florestas temperadas, por ter várias cores, serem coloridas, são muito bonitas. Predominam aí na China, no norte no norte da China, no Japão, leste da Rússia. São árvores em forma de agulhas, ou também são chamadas de acicufoliadas, formato de agulhas. Tá? E nas savanas, as savanas predominam também clima quente, clima desértico. Predominam as gramíneas, árvores de pequenos grãos, e as xerófilas, que são as árvores que armazenam água. Elas são inteligentes, que elas armazenam água para quando o clima ficar muito seco, né? Elas não perderem essa água, não morrerem. Aqui na página 143 você pode ver todos esses biomas que a gente já falou, todos esses domínios morfoclimáticos, está todo aqui colorido, ó, tudo bonitinho, cada um com a sua cor, está mostrando o clima predominante, né? E o domínio morfoclimático predominante em cada uma dessas regiões do continente asiático. Tá? Fora o deserto, que a gente sabe que o deserto predomina aí essas árvores de baixo porte, que armazenam água, né? Que sofrem muito, coitado. Oceania. Oceania é o menor continente do planeta, né? Só tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros, quase que cabe no Brasil todo. Tem mais de 2.000 ilhas. As principais ilhas são a Melanésia, Micronésia e Polinésia. Melanésia lembra a melanina, né? São povos, a maioria dos habitantes lá são povos de pele de cor negra. Lembra a melanina. Quanto mais melanina na pele, mais negra a pessoa será. Micronésia, várias pequenas ilhas. E Polinésia, quer dizer várias ilhas lá na Oceania. Olha aí, o relevo é mais acidentado, tem grandes desertos, não tem grandes altitudes, tá? A Oceania tem os maiores atóis do mundo. O atol é uma ilha cercada por como chama? Aquele que ajuda na respiração também. Corais, vários corais. Ok, ajudam na nossa respiração também. Tá? Tem um clima muito seco. Tem clima tropical também, tropical úmido, tropical seco, tropical quente e úmido, subtropical quente mediterrâneo, árido, alta montanha, enfim. A Oceania tem uma quimera de climas bastante diferentes. Tá? Passando aqui, a vegetação deles, como eu já falei, eles também têm floresta tropical, tem eucaliptos, savanas, desertos, semidesertos, estepes, eucalipto. Enfim, as árvores grandes predominam nas florestas tropicais. E as árvores menores, tropicais e subtropical. E as árvores bem menores nas outras vegetações. Tá? Hiperxirófilas, que já são as árvores que armazenam muita água, porque precisam muito nessa secura que é a Oceania. A hidrografia da Oceania tem
principalmente os principais rios estão na Austrália, o Murray e seus afluentes. Todo mundo sabe que afluentes são os rios menores, né? Os rios principais e os afluentes são os rios menores. A Europa ela é muito grande, né? Importante, muito rica. Tem cerca de 10,5 milhões de quilômetros quadrados, é pequeno. E tem aí seus 50 países, né? Então é muito país com território pequeno. A Rússia também faz parte dessa parte mais ocidental, parte da Europa, tá? A Rússia faz parte da Europa, faz parte da Ásia. Ok. Aqui na Europa tem muitos planaltos, tá? Muitas altas elevações, tá? A formação dela orogênica, essa formação pelo atrito dessas placas tectônicas é muito grande.